Um Morumbi que poucos conseguem ter acesso, números que poucos conseguem entender. Por detrás dessas portas, mergulhamos em busca de respostas. Presidente, quando o senhor assumiu, foi em 2021, né? Isso. E vai até o final de 2026. Quando o senhor assumiu, qual era a dívida do São Paulo? O São Paulo estava com uma dívida de 500 e poucos milhões, a caminho de 600. Foi no auge da pandemia. Eu assumi, imaginem que eu assumi sem um patrocínio, sem bilheteria, sem perspectiva de janela de venda, porque era um elenco reduzidíssimo. Né? Presidente, o que leva um cara a ser presidente de um clube assumindo com uma dívida gigante e um clube desse tamanho? Decílio, essa pergunta eu me faço. Assumiu o risco, pagou o preço. O São Paulo chegou em 21 com dois objetivos: equacionar a dívida, mas o mais importante naquele momento era reconectar o torcedor com um time competitivo. O São Paulo não ganhava Campeonato Paulista desde 2005. Não ganhava um título de expressão desde 2012. Vieram títulos e a torcida também veio. Média de público do ano passado, 45.600 torcedores em casa. Quais são as principais fontes de receita do São Paulo hoje? Venda de atletas, televisão, o marketing com os patrocínios, tem a parte da bilheteria, que hoje é muito forte, sócio-torcedor. Você tem vários aspectos que destravaram o São Paulo. A recuperação no triênio da parte esportiva, que foi muito concentrada para isso. Por incrível que pareça, a chegada do metrô no Morumbi destravou o público e melhorou a nossa média de público. Em algum momento o mercado mudou de patrocínio, chegaram as bets, e aí chegaram as SAFs e chegaram outros modelos de negócio em relação ao futebol brasileiro, e a gente chegou ao entendimento que o futebol vai passar por uma maré alta financeira, de receitas novas. O tempo todo tem a Libra, tem a LFU, e por isso que a gente começou desde o ano passado uma preparação para que o clube tenha e seja saudável para receber esse tipo de investimento. Ainda está longe disso, da tal saúde financeira. Na primeira quinzena de agosto, foi solicitado um novo empréstimo de 50 milhões de reais. O São Paulo tem, nessa gestão, um compromisso de levar todos os contratos para o Conselho Deliberativo. Previamente, nós temos uma autorização de pegar emprestado até 205, 206 milhões. Isso não significa que eu vou pegar 205 e vou dever mais 100, 400, não é, as pessoas não entendem. Então, nós temos outros empréstimos que vão vencendo, isso é fluxo. Então, eu tenho 3 ou 4 que venceram. Então, eu espero que a dívida bancária do São Paulo, ao final do ano, também diminua. Então, quando você pega 50, eu já venceu os outros 50 ou 60. É como se fosse uma substituição de cédulas. Você quita e você faz um novo para movimentação. Hoje, o grande inimigo do São Paulo são os juros bancários. Então, essa equação do empréstimo é uma primeira exigência nossa de colocar tudo no Conselho. Por mais que traga desgaste com blogueiros que colocam, São Paulo deve mais, não é composição de dívida. Pelo contrário, às vezes 50 eu vou lá com 20 e liquido um outro empréstimo, fico com 30, porque eu acabo liquidando outros 20. Em dezembro, a dívida acumulada chegava a 958 milhões de reais, aumento de 45% em relação ao ano anterior. Agora passa de 1 bilhão e no primeiro semestre desse ano, de acordo com o balanço do próprio clube, mais 31 milhões de reais de prejuízo. Claro que o primeiro semestre são períodos mais difíceis, porque você não tem toda a janela limpa. Imagina, se eu vender um jogador agora, seja qual for, por um valor médio, ele já tem uma recuperação nesse resultado. O que é importante é que ele tinha uma previsão de um déficit maior, próximo de 45. E o 31 não é para comemorar, mas ele é muito importante porque mostra que nós estamos no orçamento melhorando a performance. Olha, eu tinha uma previsão de 45, deu 31. Nós vamos agora reverter para que esse 31 vire 0 e aí comecemos a buscar um superávit. Agora, o grande desafio de um gestor, fale com qualquer presidente, é como manter um clube competitivo e segurando. Antigamente a gente falava quando o país era hiperinflacionário, segurar esse dragão da inflação. É como segurar esse dragão do custo de um fortalecimento de um time. O que acontece com o São Paulo é uma soma de problemas que se acumulam ao longo dos últimos 10, 15 anos, mais ou menos. O clube ainda vivia numa grandeza, numa imagem de grandeza do que foi construído antes disso.
Então, para se manter forte, para tentar se manter relevante, o clube gastou muito mais do que podia. E gastou lastreado em dívidas. Por quê? Teve muito problema de crescimento de receita, enquanto viu seus adversários aumentarem essas linhas. O Palmeiras, especialmente, o Flamengo cresceu muito as receitas. Então, ele foi perdendo competitividade natural e foi buscando essa competitividade no aumento do endividamento. Só que chega uma hora que o endividamento fica impossível de ser gerido. Com 1 bilhão de dívidas, isso custa pelo menos 200 milhões de reais por ano só de despesa financeira. Então, o que acontece com o São Paulo é o erro normal de todo dirigente, ou da maior parte dos dirigentes amadores, que é gastar mais do que pode, esperando as conquistas e acreditando que essas conquistas vão render frutos e dinheiro e vão resolver os problemas que foram criados. Como segurar esse dragão faminto? Como se fosse uma pizza, fatiamos as dívidas do São Paulo em pedaços que não são iguais, claro. Despesas operacionais, 440 milhões de reais. Com bancos, o São Paulo tem uma dívida de 215 milhões de reais. Com o fundo de investimento, criado exatamente para fugir dos altos juros bancários, 80 milhões de reais. E ainda os impostos, 320 milhões de reais. Desse valor, 65 milhões de gestão anterior a 2021, quando era outra presidência. O negócio é entender e engolir cada uma dessas fatias. Nós temos dívidas com os empresários, intermediários, fornecedores, obrigações que elas são normais durante o decorrer do ano e contratos, às vezes que tem multa, as pessoas saíram daqui, ficaram as multas, as negociações, está tudo nesse bojo aí. E dá para negociar esse valor? Nós estamos fazendo um trabalho árduo, né, em relação a essa outra parte da dívida. Primeiro a gente equalizou os bancos, essa dívida financeira, porque os juros estava corroendo a gente aos poucos, né? Então a gente estagnou com uma taxa de juros para que os bancos que queiram fazer negócio com São Paulo têm que estar competitivo com a taxa que o fundo criou. Esse foi o primeiro ponto, a gente estagnou esse sangramento em relação às despesas financeiras bancárias e agora a gente está fazendo um trabalho para que a gente consiga uma negociação para que haja o deságio em relação à outra parte da dívida. Isso é com relação a ex-treinadores, ex-jogadores? Ex-treinador, ex-jogador, ação trabalhista, fornecedor. Daniel Alves, Dorival Júnior, Luiz Ubeldia são alguns dos credores nessa fila que não é pequena. Mesmo sem, digamos, dinheiro próprio, o São Paulo está tentando abater os valores devidos com quem está na fila do caixa, à espera de uma solução. Elas não são muitas, mas quando elas existem, elas são um pouco pesadas. Na parte do futebol, elas são um pouco carregadas. São quantas, mais ou menos, você tem ideia? Hoje, na casa dos 20 milhões, a gente tem hoje de processos rodando aí, trabalhistas aí. Qualquer dinheiro que pingue já tem destino certo. Isso é certo por aqui. Quando você tem 970 milhões, que é uma dívida alta, né? Mas não é catastrófica, porque se eu tenho um faturamento muito próximo disso, é um ano de faturamento, essa comparação é importante para um processo de recuperação. Você tem efeito do dólar, você tem contratos renovados para o time ser competitivo. Eu vou dar um exemplo, cada jogador que você renova, e nós renovamos agora o Alan Franco, o Pablo e outros jogadores, você tem quase um outro investimento, como se fosse uma aquisição, porque você também tem luvas na renovação. E quando você promove um jogador da base, que é o teu patrimônio, ele sai com um salário de 13, 14, 15 mil para 120 quando ele é aprovado, para que você tenha uma multa proporcional para segurar. Então, essa extrapolar da folha reflete no aumento da dívida, mas faz parte do negócio. O que nós precisamos fazer e estamos fazendo é ampliar a receita. Seguimos com uma pizza amarga. 320 milhões em impostos. Isso pesa, hein? Né, são as obrigações, né? São vários impostos. Mas assim, a gente já tem uma parte pacificada, né? Tem muito problema que veio da pandemia. Na pandemia não foi fácil conduzir, todo mundo sabe, quem vive do entretenimento, não foi algo simples. Mas a gente está procurando não só os créditos tributários com teses, com os escritórios especializados, mas também pacificar essa outra parte
da parte tributária com programas melhores que hoje a Receita tem rodado. Diante disso tudo, tem saída? Qual a saída? Qual a perspectiva? Acho que o maior desafio do São Paulo esse ano e o próximo ano é colocar tudo que nós temos para pagar dentro do fluxo de caixa. Nós estamos fazendo um plano diretor para 2030, que é o centenário de São Paulo. Ou seja, o marketing de São Paulo, de forma inédita, fez inúmeros contratos até 2030, com grandes reajustes, e alguns até passam 2030. Isso tem dois aspectos. O longo prazo, então nós acreditamos, respondendo a sua pergunta, que até 2030 nós vamos reduzir a dívida. Eu acredito que se nós tivermos um bom trabalho, nós podemos reduzir em 30%, em 40%, se for bem objetivo. Eu tenho que ser sincero, não adianta. Essa dívida ela não é pagável de uma vez só, porque eu vou sacrificar o time. Eu tenho que manter a competitividade. E essa dívida, no primeiro momento, é equilibrar. Nós conseguimos equilibrar. Mesmo com o efeito do dólar, nominalmente ela caiu. Quando você põe dólar, reajuste em dólar e a inflação. Quando você faz isso a 2030 com receita proporcionalmente maior, alguns contratos nós estamos dobrando, tem patrocinador, tem a Live Nation de shows, tem aluguel do estádio. O torcedor tem que entender que aqui nós precisamos fazer dinheiro. Até 2030, essa equação de crescimento exponencial da receita, de uma ação estratégica na base, que isso vai acontecer, e de uma operação para estancar a despesa, sempre com o elenco promovendo a base e fazendo um elenco competitivo para que você não perca a receita de público, de bilheteria, de audiência, de competitividade. Nós acreditamos que chegar em 2030 com uma redução de 30% é possível. Se essa projeção se confirmar, a dívida do São Paulo vai estar lá em 2030 igual à dívida quando o Júlio Casares assumiu a presidência, só que quase uma década depois. Não dá para acabar em pizza, é olhar para a base de tudo. Hoje o jogador já chega, disse na minha base, com uma pizza. Ele tem 20%, o empresário tem 10%, ele já vem todo retalhado. Mas o jogador é bom, eu tenho que pôr lá, senão o outro leva. Eu quero fazer com que essa pizza eu tenha sócio sim, mas alguém põe dinheiro. Porque hoje o empresário de futebol põe lá com 10%, ou 15%, ou 20%, e não põe nada de dinheiro, ele tira. Então eu vou inverter, eu vou pôr alguém que coloque dinheiro e quem sabe a gente evolua para um formato que nós estamos desenhando ainda, que pode ser um fundo, pode ser um valor, uma questão operacional de um acordo operacional e unindo tudo isso para que a gente possa melhorar os atletas nível A, que são aqueles atletas que eu chamo de semi-pronto. Ele com 16, 17 anos, mais um ano ele tem uma performance que vai jogar na Barra Funda, vai ser integrado na Barra Funda e vai dar grandes alegrias dentro do campo e fora do campo, que é um projeto que, quando anunciado, será muito importante para a história do São Paulo. Em busca do equilíbrio. Se vai conseguir, não dá para saber, mas é o que eles estão tentando. A receita hoje, se dá para dizer que ela está próxima a essa dívida, está maior, está menor? Tem números dessa receita? Ela está na casa dos 900 milhões também. A gente tem um objetivo de chegar na receita de 1 bilhão, esse é o nosso objetivo, e aí a gente equalizar ela junto com todo o endividamento aí. É um vem e vai constante de números. Com a eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, nas oitavas de final, voaram 5 milhões de reais, mais a renda de um jogo em casa nas quartas. Com a passagem para as quartas da Libertadores, mesmo no sofrimento dos pênaltis, o tricolor acumulou 30 milhões de reais em premiação. E só no jogo da volta contra o Atlético Nacional, mais quase 4 milhões de bilheteria. Mas veio a eliminação para a LDU e a chance de ir às semifinais ruiu planos, inclusive financeiros. 13 milhões de reais deixaram de entrar. E o público tão fiel, chateado, andou diminuindo presença em casa. A solução do São Paulo hoje seria uma mudança drástica e completa do ponto de vista de gestão, seja de pessoas, seja de comportamento, mas necessariamente buscar investidores por uma SAF que mude a qualidade de gestão geral do clube, o patamar do clube, né, que pague as dívidas, que coloque dinheiro para investimento, que reestruture o clube e volte a usar tudo que o clube tem de potencial, né, sua grande torcida, sua formação, né, um bom estádio, um estádio que leva muita gente para fazer dinheiro e esse dinheiro retroalimentar a estrutura. A bola que entra, a bola que sai, a engenharia financeira depende do que acontece em campo, mas também pelos corredores do Morumbi, que poucos conseguem acessar ou entender.